Não existe vingança mais completa que o perdão, exceto o sucesso. Escuta bem o que vou te falar agora. Enquanto você está aí brigando com pessoas que nem deveriam estar no seu nível, existe uma forma muito mais brutal de acabar com qualquer rival. Não é sobre destruir eles, é sobre crescer tanto que eles simplesmente desaparecem da sua realidade. Maquiavel descobriu isso há séculos. O cara era genial e sabia que o príncipe mais perigoso não era aquele que gritava e ameaçava. Era aquele que crescia em silêncio até que todos os outros pareciam formiga perto dele. Você já parou para pensar por que ainda está perdendo tempo com gente pequena? Por que ainda se importa com a opinião de quem nem chegou onde você já chegou? É porque ninguém te ensinou a verdadeira natureza do poder. O poder real não é sobre vencer batalhas, é sobre subir tanto de nível que as batalhas deixam de existir. Quando você está lá em cima, não há mais guerra. Há apenas você e o resto lá embaixo, tentando entender como chegaram tão longe da sua realidade. Pensa assim, um empresário bilionário se preocupa com a opinião do vizinho invejoso? Um atleta de elite perde sono com as críticas de quem nunca pisou numa academia? Claro que não. Eles estão em outro planeta. A diferença é que eles entenderam o segredo. Não é sobre provar que são melhores, é sobre se tornar tão melhores que a comparação se torna ridícula. Olha só como funciona na prática. Você tem um colega de trabalho que vive te sabotando, falando mal de você pelas costas, tentando te diminuir. A reação normal é partir para o confronto, né? Errado. Isso é pensamento de amador. O movimento de mestre é diferente. Você pega toda essa energia que gastaria brigando e investe em você mesmo. Estuda, se capacita, constrói conexões, desenvolve habilidades. Em 6 meses, você está 3 níveis acima. Em 1 ano, vocês nem trabalham no mesmo departamento. E aí, cadê a briga? Cadê o rival? Ele continua lá, no mesmo lugar, falando sozinho. Você subiu tanto que ele nem consegue mais te alcançar com as mesquinharias dele. Essa é a beleza da estratégia. Você não precisa destruir ninguém. Você deixa eles se destruindo sozinhos enquanto constrói seu império pessoal. Mas atenção, isso não é sobre ego, é sobre estratégia pura. Ego te faz querer provar ponto. Estratégia te faz querer resultados. E o resultado aqui é simples. Quando você cresce o suficiente, os problemas de ontem se tornam irrelevantes hoje. A partir de agora, quero que você mude sua perspectiva. Pare de olhar para os lados comparando. Pare de se preocupar com quem está tentando te derrubar. Olha para cima. Vê onde você pode chegar. Porque quando você chegar lá, vai olhar para baixo e não vai nem lembrar por que se preocupava com essas pessoas. Deixa eu te contar uma coisa que vai doer, mas que você precisa ouvir. Toda vez que você entra numa briga direta com alguém, você já perdeu. Não importa se você ganha ou perde a discussão. O simples fato de ter entrado no ringue já te rebaixou ao nível da pessoa. Maquiavel sabia disso. Ele via príncipes poderosos se destruindo em guerras bobas enquanto outros cresciam em silêncio. Os espertos nunca entravam no conflito. Eles deixavam os tolos se matando e depois compravam as terras por centavos. Você conhece essa história? 2 caras brigando por uma mulher. Passam meses se provocando, se diminuindo, tentando provar quem é melhor. Enquanto isso, um terceiro aparece, conquista ela e ainda fica amigo dos dois. Como? Ele não entrou na competição. Ele jogou um jogo diferente. O confronto direto é uma armadilha mental. Te faz acreditar que você precisa provar algo para alguém. Mas pensa bem, por que você precisaria provar alguma coisa? Se você realmente é superior, isso não deveria ser óbvio? Quando você aceita uma provocação, está automaticamente admitindo que a pessoa tem poder sobre você. Está dizendo que a opinião dela importa o suficiente para tirar você do seu foco. E isso é fraqueza disfarçada de força. Olha como funciona na vida real. Você está construindo seu negócio e aparece um concorrente falando mal de você nas redes sociais. A tentação é responder, se defender, mostrar que ele está errado. Erro grave. Enquanto você gasta energia nisso, ele continua crescendo. Enquanto você se explica, ele está conquistando clientes. Você entrou no jogo dele e esqueceu do seu próprio jogo. A resposta certa é ignorar completamente e focar em ficar tão bom no que faz que as críticas dele pareçam piada. Em 6 meses, quando você estiver faturando o dobro, ninguém vai nem lembrar do que ele falou. Essa é a diferença entre homem e menino. Menino precisa provar que é forte. Homem simplesmente
é forte. Menino briga por respeito. Homem conquista respeito através de resultados. Toda briga que você aceita é energia que você não está investindo em crescer. É tempo que você não está usando para construir algo maior. É foco que você está desperdiçando com quem nem deveria estar na sua categoria de peso. Pensa nos grandes da história. Você acha que Bill Gates perdeu tempo brigando com cada programador que criticava a Microsoft? Você acha que Muhammad Ali respondia a todo boxeador medíocre que falava mal dele? Não. Eles tinham algo muito mais poderoso que qualquer argumento. Resultados incontestáveis. Quando seus feitos falavam por eles, as palavras dos outros viravam apenas barulho de fundo. A partir de hoje, quero que você entenda uma coisa. Toda vez que alguém te provocar, te criticar ou tentar te diminuir, agradeça mentalmente. Essa pessoa está te dando um presente. Está te mostrando exatamente onde você não deve gastar sua energia. Seu trabalho não é convencer ninguém de nada. Seu trabalho é crescer até que não sobre dúvida. Agora vou te ensinar um dos segredos mais letais de Maquiavel. O príncipe mais perigoso era aquele que ninguém via chegando. Enquanto todos prestavam atenção nos barulhentos, o silencioso estava construindo um império nas sombras. Tem uma razão biológica para isso. Quando você mostra suas cartas muito cedo, desperta o instinto de defesa dos outros. Eles se juntam para te parar antes que fique grande demais. Mas quando você cresce discretamente, quando percebem já é tarde demais. Pensa no leão caçando. Ele não ruge antes do ataque. Ele se aproxima devagar, sem fazer barulho, até que a presa nem tem chance de reagir. O mesmo vale para sua ascensão pessoal. Você conhece aquele cara que vivia falando que ia abrir uma empresa, que ia ficar rico, que ia conquistar o mundo? Cadê ele hoje? Provavelmente no mesmo lugar, ainda falando. Sabe por quê? Porque gastou toda a energia anunciando ao invés de construindo. Agora pensa naquele outro, que nunca falava muito. Um dia você descobriu que ele tinha montado 3 negócios, estava ganhando 10 vezes mais que você e ainda tinha tempo para viajar pelo mundo. Como? Ele entendeu o poder do crescimento invisível. Quando você anuncia seus planos, 3 coisas ruins acontecem. Primeiro, seu cérebro te dá uma falsa sensação de conquista só por ter falado. Segundo, você desperta inveja e sabotagem de quem não quer te ver crescer. Terceiro, você se compromete com expectativas que podem não se realizar. O movimento inteligente é diferente. Você trabalha em silêncio, desenvolve suas habilidades longe dos olhares, constrói suas conexões sem alarde. Quando os outros perceberem o que aconteceu, você já está 3 níveis acima. Isso não é sobre ser falso ou esconder quem você é sobre proteger sua energia e seu crescimento de interferências externas. É sobre dar tempo para suas ideias se desenvolverem antes de serem julgadas. Olha como funciona na prática. Você decide aprender inglês para mudar de carreira. A tentação é contar para todo mundo, postar nas redes, pedir dicas. Resultado, todo mundo vira especialista na sua vida. Todo mundo tem uma opinião. Alguns torcem contra só por maldade. A abordagem esperta é estudar em silêncio. Dedicar 1 hora por dia sem falar para ninguém. Em 6 meses, quando você estiver fluente e conseguir aquela vaga internacional, aí sim você conta. Mas conta como conquista, não como plano. A diferença é brutal. No primeiro caso, você tem que lidar com opiniões, dúvidas e energias negativas. No segundo, você simplesmente executa e apresenta o resultado final. Maquiavel chamava isso de virtude, a capacidade de agir no momento certo, da forma certa, sem avisar os inimigos. É como jogar xadrez onde só você vê o tabuleiro. Tem outro benefício poderoso nisso. Quando você cresce em silêncio, cada conquista vira uma surpresa positiva para quem te conhece. Ao invés de finalmente conseguiu, eles pensam, como ele conseguiu isso? Isso cria respeito automático. Lembra, lobos não anunciam quando vão caçar. Eles simplesmente caçam. Sua ascensão deve ter a mesma natureza, silenciosa, letal e irresistível. A partir de agora, proteja seus planos como se fossem segredos de Estado, porque na verdade são. Aqui vai uma verdade que ninguém te conta. Seu crescimento pessoal é a arma mais devastadora que existe. Não é metáfora, é física pura. Quando você expande, automaticamente ocupa espaço que antes pertencia a outros. É lei da natureza. Maquiavel entendia isso perfeitamente. Ele via que quando um príncipe crescia em poder, território e influência, os rivais encolhiam proporcionalmente. Não por ataque direto, mas por pura matemática espacial. 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Funciona assim na vida
real também. Quando você desenvolve uma habilidade nova, alguém que não se desenvolveu fica automaticamente para trás. Quando você conquista uma posição melhor, alguém fica com uma posição pior. Quando você ganha relevância, outros perdem relevância. Não é maldade, é apenas como o universo funciona. Existe uma quantidade limitada de atenção, oportunidades e recursos. Quando você pega mais da sua fatia, sobra menos para os outros. Pensa no seu ambiente de trabalho. Tem uma promoção disponível. 3 pessoas querem. Uma delas decide estudar, se especializar, construir network, entregar resultados excepcionais. As outras 2 focam em política interna e fofoca. Quem vai conseguir? Óbvio. Mas aqui está o ponto interessante. A pessoa que cresceu não precisou atacar as outras 2 diretamente. Ela simplesmente se tornou a escolha óbvia. O crescimento dela neutralizou a concorrência sem confronto. Isso é poder em estado puro. Quando você se torna inevitável, a competição se torna irrelevante. Mas tem uma parte ainda mais brutal nisso. Quando você está crescendo consistentemente, cria um efeito psicológico devastador nos rivais. Eles começam a duvidar de si mesmos, começam a se sentir inadequados, começam a questionar se realmente tem chance. É o que acontece no esporte. Um atleta que está sempre melhorando, batendo recordes pessoais, evoluindo tecnicamente. Os adversários, mesmo sem admitir, começam a competir contra si mesmos. Já perderam mentalmente antes da competição começar. Olha como aplicar isso na vida. Você tem um colega que vive tentando te diminuir. Ao invés de revidar, você foca em melhorar 1% por dia. Lê mais, aprende mais, produz mais, se relaciona melhor. Em 6 meses, você está operando em outro nível. Ele continua tentando te atacar, mas agora parece ridículo. É como um cachorro latindo para um avião. O avião nem percebe que está sendo atacado porque está voando muito alto. A beleza dessa estratégia é que ela funciona em qualquer área. Relacionamentos, carreira, saúde, finanças. Quando você está genuinamente crescendo, automaticamente se destaca. Não precisa se esforçar para ser notado. O crescimento fala por si só. Tem uma frase do Maquiavel que resume tudo. É melhor ser temido que amado, mas é melhor ainda ser inevitável que temido. Quando você está em crescimento constante, se torna inevitável. As pessoas não te escolhem por gostar de você. Te escolhem porque você é simplesmente a melhor opção disponível. E aí está o golpe final. Seus rivais percebem que não estão competindo contra você. Estão competindo contra sua versão de ontem. E como sua versão de hoje já é melhor que a de ontem, eles estão sempre correndo atrás de algo que não existe mais. É como perseguir uma miragem. Quanto mais se aproximam, mais distante o objetivo fica. Vou te mostrar agora o lado mais cruel dessa estratégia. Quando você cresce consistentemente, não está apenas subindo, está forçando outros a descer na hierarquia. E isso mexe com a cabeça das pessoas de uma forma devastadora. Maquiavel observou que quando um príncipe se tornava mais poderoso, os outros não apenas perdiam poder, eles perdiam a dignidade, a autoestima, a sensação de propósito. Era como se deixassem de existir gradualmente. Isso acontece porque nossa sociedade é baseada em comparação. Ninguém se vê isoladamente. Todo mundo se mede em relação aos outros. Quando você dispara na frente, força os outros a se verem como inferiores. E isso é psicologicamente devastador. Pensa assim, você e um amigo começaram na mesma empresa, no mesmo dia, no mesmo cargo. 5 anos depois, você é gerente regional e ele continua no mesmo lugar. Como ele se sente? Não é sobre o que ele tem, é sobre o que ele tem em relação a você. Se você não existisse, ele estaria satisfeito com a situação. Mas como você existe e cresceu, a situação dele parece fracasso. Você não fez nada contra ele diretamente, mas sua ascensão transformou a realidade dele em algo pequeno. Isso é mais poderoso que qualquer ataque direto. Quando você ataca alguém, pode criar um mártir, pode despertar simpatia, pode unir pessoas contra você, mas quando você simplesmente cresce e deixa outros para trás, não há como se vitimizar, não há como culpar você. A única explicação é inadequação pessoal. É brutal, mas é assim que funciona. A mente humana precisa de hierarquia, precisa saber onde está na escala social. Quando você muda sua posição na escala, automaticamente muda a posição de todos os outros. Olha um exemplo prático. Você decide ficar em forma, começa a treinar, comer bem, cuidar da saúde. Em 1 ano, está com o melhor físico da sua vida. Não falou nada para ninguém, não criticou ninguém, só focou em você. Mas agora, quando sai com os amigos que continuaram sedentários, eles se sentem
mal com eles mesmos. Sua presença vira um lembrete constante do que eles poderiam ter feito e não fizeram. Você não precisa falar nada. Sua própria existência já é o argumento. Alguns vão tentar te diminuir. Ah, deve estar usando bomba. Deve ter muito tempo livre. Não tem vida social. É tentativa desesperada de proteger o ego, mas não funciona. A realidade é óbvia demais. O mais interessante é que isso cria um ciclo. Quanto mais você cresce, mais outros se sentem inadequados. Quanto mais se sentem inadequados, menos energia tem para crescer. Quanto menos crescem, maior fica a distância entre vocês. É como se você tivesse criado um buraco negro emocional. Quanto mais massa você ganha, crescimento, maior fica sua força gravitacional, influência, e mais difícil fica para outros escaparem da sua órbita. Maquiavel chamava isso de poder que se alimenta de si mesmo. Cada vitória torna a próxima vitória mais fácil. Cada crescimento torna o próximo crescimento mais natural. Enquanto isso, cada derrota alheia torna a próxima derrota mais provável. A parte mais interessante é que você nem precisa querer isso. Simplesmente acontece. É consequência natural do crescimento pessoal. Quando você melhora sua vida, automaticamente piora a vida relativa de quem não melhorou. Não é sobre ser malvado. É sobre entender como o jogo realmente funciona e usar esse conhecimento para continuar crescendo, sabendo que cada passo seu à frente é 2 passos de distância dos medíocres. Aqui está uma das leis mais fascinantes da natureza humana. Poder atrai poder. Quando você está em ascensão real, pessoas de valor começam a gravitar naturalmente na sua direção. Não é coincidência, é física social. Maquiavel percebeu isso observando as cortes. Quando um príncipe estava fortalecendo, os melhores conselheiros, os comerciantes mais prósperos, os artistas mais talentosos queriam estar perto dele. Não por adulação, por instinto de sobrevivência e crescimento. Pessoas inteligentes sabem reconhecer uma trajetória ascendente. Elas querem estar no lado certo da história, querem fazer parte do sucesso antes que ele se torne óbvio para todo mundo. É puro pragmatismo. Isso cria um efeito devastador para seus rivais. Não apenas eles ficam para trás, eles ficam sozinhos. As pessoas que poderiam ajudá-los a crescer estão migrando para você. É como se você estivesse sugando todos os recursos humanos de qualidade. Pensa numa situação comum. Você decide empreender sério. Começa a estudar, a se conectar com outros empreendedores, a gerar resultados. Gradualmente, pessoas competentes começam a aparecer na sua vida. Mentores, parceiros potenciais, clientes qualificados. Enquanto isso, aquele seu conhecido que vive reclamando da vida, que não faz nada para mudar, que só critica e não constrói, continua cercado apenas de pessoas do mesmo nível. Reclamões atraem reclamões. Mediocridade atrai mediocridade. A diferença é que você está construindo uma rede que te puxa para cima. Ele está preso numa rede que o puxa para baixo. Cada conversa sua é sobre oportunidades. Cada conversa dele é sobre problemas. E isso acelera exponencialmente sua ascensão. Quando você está cercado de pessoas que crescem, você cresce junto. Quando está cercado de pessoas que estagnam, você estagna junto. É contágio social puro. Mas aqui está o ponto mais brutal. Esse processo é irreversível. Uma vez que as pessoas de valor migram para seu círculo, elas dificilmente voltam. Por quê? Porque agora elas também estão crescendo, também estão numa trajetória ascendente. Por que voltariam para a mediocridade? É como uma empresa que está crescendo 50% ao ano. Os melhores profissionais querem trabalhar lá. Os que já trabalham lá não querem sair. Enquanto isso, empresas estagnadas só conseguem atrair e manter profissionais medianos. Olha como isso funciona nos relacionamentos. Quando você está genuinamente evoluindo como pessoa, física, mental, emocional, financeiramente, naturalmente atrai pessoas de qualidade, mulheres ou homens, que também estão crescendo, que têm ambições, que agregam valor. Pessoas tóxicas, preguiçosas, que só drenam energia, automaticamente saem da sua vida. Não por você ter expulsado, simplesmente porque não conseguem acompanhar seu ritmo. É seleção natural em ação. O mais interessante é que isso cria status automático. Quando as pessoas percebem que você atrai gente de qualidade, automaticamente assumem que você também é de qualidade. É matemática social. Mostre-me com quem andas e te direi quem és. Maquiavel sabia que um príncipe era julgado pela qualidade dos seus conselheiros. Se estava cercado de sábios, era considerado sábio. Se estava cercado de tolos, era considerado tolo. A percepção externa vinha das associações. Então aqui está
está a estratégia completa. Cresça consistentemente e deixe que o magnetismo natural funcione. Pessoas valiosas vão querer estar perto de você. Pessoas medíocres vão naturalmente se afastar. Seus rivais vão ficar isolados na própria pequenez. E o melhor, você não precisou manipular ninguém. Apenas se tornou alguém com quem vale a pena estar. Agora vamos ao que interessa. Como aplicar tudo isso na vida real? Vou te dar o passo a passo exato para executar essa estratégia maquiavélica de forma que funcione no mundo moderno. Primeiro princípio: escolha suas batalhas com critério cirúrgico. 90% das provocações que você recebe não merecem resposta. São apenas tentativas desesperadas de te fazer descer ao nível de quem está atacando. Sua única resposta deve ser crescimento acelerado. Segunda lei: invista toda a energia poupada de conflitos inúteis no seu desenvolvimento. Para cada hora que você gastaria brigando, dedique 2 horas estudando, treinando, construindo algo. É matemática simples. Enquanto outros queimam energia em drama, você acumula poder real. Terceiro movimento: documenta discretamente sua evolução. Não para postar nas redes sociais, para você mesmo. Anote seus progressos, suas conquistas, seus aprendizados. Quando bater o desânimo, e vai bater, você terá prova concreta de que está subindo. Quarto elemento: construa relacionamentos estratégicos sem alarde. Conecte-se com pessoas que estão onde você quer chegar. Ofereça valor antes de pedir qualquer coisa. Seja genuinamente útil. Network não é sobre conhecer gente, é sobre agregar valor para gente que agrega valor. Quinta estratégia: desenvolva uma habilidade nova a cada trimestre. Pode ser técnica, pode ser social, pode ser física. O importante é manter o momentum de crescimento. Seu cérebro precisa entender que evolução é seu estado natural, não exceção. Sexta tática: ignore totalmente comportamentos de sabotagem. Quando alguém tentar te diminuir, te criticar sem fundamento ou espalhar boatos, sua resposta deve ser silêncio absoluto seguido de performance superior. Deixe seus resultados falarem mais alto que qualquer defesa. Sétima técnica: cultive paciência estratégica. Essa estratégia funciona no médio e longo prazo. Não espere resultados em uma semana. Pense em ciclos de 6 meses, 1 ano, 2 anos. Você está jogando xadrez enquanto outros jogam damas. Oitava aplicação: mantenha discrição absoluta sobre seus planos futuros. Fale apenas sobre conquistas já consolidadas. Isso protege sua energia de opiniões desnecessárias e evita despertar sabotagem precoce. Nona execução: monitore o progresso dos seus rivais sem obsessão, apenas para confirmar que a estratégia está funcionando. Com o tempo, você vai perceber que eles estagnam enquanto você acelera. É feedback positivo para continuar no caminho. Décima implementação: ajuste constantemente sua direção baseado em feedback real, não em opiniões. Se algo não está funcionando, mude. Se está funcionando, intensifique. Flexibilidade tática dentro de estratégia firme. Aqui está um cronograma prático para os primeiros 6 meses. Primeiros 2 meses. Pare completamente de reagir a provocações. Canaliza toda a energia para uma área de crescimento prioritária. Terceiro e quarto mês: comece a ver os primeiros resultados. Mantenha discrição total. Continue investindo pesado no desenvolvimento. Quinto e sexto mês: primeiras pessoas vão começar a notar sua evolução. Alguns rivais vão tentar intensificar ataques por desespero. Ignore completamente e acelere ainda mais. Lembra, Maquiavel ensinou que o príncipe sábio constrói seu poder tijolo por tijolo, em silêncio, até que a construção esteja forte demais para ser derrubada. Sua vida pessoal segue a mesma lógica. Cada dia que você executa essa metodologia, fica um passo mais perto de tornar seus rivais irrelevantes. Não por ter destruído eles, por ter construído algo que os faz desaparecer naturalmente da equação. Chegamos ao fim, mas na verdade estamos no começo. Tudo que conversamos aqui é apenas teoria até você decidir aplicar. E essa decisão vai definir se você continua sendo mais um ou se torna alguém que outros olham de baixo. Maquiavel morreu há séculos, mas deixou um legado brutal. O conhecimento de como o poder real funciona. Não são as regras bonitas que te ensinam na escola, são as leis cruas da natureza humana, e você acabou de aprender uma das mais devastadoras. Olha ao seu redor agora. Quantas pessoas você conhece que passam a vida brigando com rivais do mesmo nível? Quantas desperdiçam energia tentando provar quem está certo? Quantas estão presas em ciclos infinitos de conflito estéril? Essas pessoas nunca vão sair do lugar. Elas escolheram
escolheram o jogo errado. Escolheram competir horizontalmente ao invés de crescer verticalmente. Escolheram drama ao invés de resultado. Escolheram ego ao invés de estratégia. Você agora tem uma escolha. Pode fechar esse roteiro e continuar exatamente como estava, reagindo a provocações, gastando energia em conflitos bobos, permanecendo no mesmo nível de sempre. É o caminho mais fácil e mais comum. Ou pode escolher o caminho maquiavélico, o caminho do crescimento silencioso e implacável, o caminho de quem entende que a vingança mais brutal não é destruir o inimigo, mas torná-lo irrelevante através da própria grandeza. Se escolher o segundo caminho, prepare-se, não vai ser confortável. Crescimento nunca é. Vai exigir disciplina quando você quiser reagir. Vai exigir paciência quando quiser resultados imediatos. Vai exigir humildade para aprender e arrogância sadia para não se rebaixar. Mas os resultados vão ser extraordinários. Em 2 anos, você vai olhar para trás e não vai acreditar em quem era. Vai olhar para as pessoas que hoje considera rivais e vai rir da própria ingenuidade de um dia ter se preocupado com elas. Lembra daquele cara que te incomodava no trabalho? Nem vai lembrar o nome. Lembra daquele que falava mal de você? Vai estar ocupado demais com sua nova realidade para se importar. Lembra daqueles que duvidaram de você? Vão estar pedindo conselhos, porque você vai ter feito a única coisa que realmente importa. Vai ter crescido tanto que eles simplesmente desapareceram da sua realidade. Não é mágica, é estratégia pura, é física social, é natureza humana funcionando a seu favor ao invés de contra você. A última lição de Maquiavel é esta: o príncipe que compreende as leis do poder não precisa usar força. A força está em se tornar inevitável, em crescer até que a escolha seja óbvia, em subir até que não sobre dúvida. Agora para de ler e começa a aplicar. Cada dia que passa sem execução é um dia a mais na mediocridade. E você não nasceu para a mediocridade. Nasceu para subir tão alto que eles somem abaixo de você. A decisão é sua. Mas escolha rápido, porque enquanto você decide, alguém em algum lugar já começou a subir.